Galerinha, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem. E vamos mais uma aula sobre PA. A gente vai trabalhar agora as propriedades de uma PA. Antes disso, eu queria discutir com vocês a ideia de termos equidistantes. Então aqui nós temos o seguinte, em uma sequência finita, qualquer aí, de dois termos, AP e AQ, são ditos equidistantes dos extremos se ficarem a igual distância de A1 e AN simultaneamente. Dada uma sequência qualquer, são importantes os seguintes fatos. Se a P e a Q são termos equidistantes dos extremos A1 e AN da sequência finita, então P mais Q é igual a N mais 1. O que isso quer dizer de termos equidistantes? Eu só quero trabalhar esse conceito aqui, já que essa parte aqui vai ser trabalhada na questão das propriedades, beleza? Vamos pegar aqui uma sequência qualquer, 0, 2, 4, 6, 8, 10... Pronto, vamos pegar essa sequência aqui qualquer. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Então, numa sequência dessa daqui, onde eu tenho que A1 é 0, e eu sei que AN, nesse caso, seria A10, seria 18, o que ele fala? A questão de termos equidistantes é o seguinte, aqui, vamos pegar aqui o 6, por exemplo. Do 6 para o 0, tem quantos termos na frente dele? Tem 3 termos, né? O 0, o 2 e o 4. Então, eu sei que daqui para cá eu tenho 3 números antes do primeiro termo. Ele quer falar que termos equidistantes são isso aqui, ó. Do 12 para o 18, são quantos termos que tem? 3, né? Ou melhor, entre o 12 e o 18 tem 2 termos. Entre o 6 e o 0 tem 2 termos. Ou seja, da distância do 0 até o 6 é a mesma distância do 12 até o 18. Concordam comigo? Então eu sei que A4, 5, 6, 7. No caso, A7, acho que é isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Eu digo que A4 e A7 são equidistantes de A1 e A10. E isso por quê? Porque estão na mesma distância. Ou seja, do A4 para o A1, eu tenho 2 termos entre eles. E do A7 até o A10, eu tenho 2 termos entre eles. Usando aqui a definição aqui, que vem decorrer disso, se eu fizesse aqui, por exemplo, AP sendo A4 e AQ sendo 7, eu digo o seguinte, que 7 mais 4 é igual a N mais 1, que no caso seria 10 mais 1. Isso é verdadeiro, não é? Porque ó, 7 mais 4 dá 11 e 10 mais 1 também dá 11. Então, termos equidistantes é aqueles que estão na mesma distância, sendo o primeiro termo analisado para o termo primeiro e o segundo termo analisado em relação ao último termo, a n. Só que a sequência é finita. Nesse caso, eu consegui dizer que a n era 10 porque eu consegui contar. Há situações que não vai dar para contar, mas a gente ainda consegue fazer a questão aqui dessa sequência somente com essa questão de equidistâncias dos extremos. 8 e 10 também são equidistantes dos extremos. Veja que é de par. Então, enquanto 6 e 12 são equidistantes, eu também sei que 8 e 10 também. Eu sei que 2 e 16 também. Porque, veja, para eu poder falar se é equidistante ou não, eu tenho que ver quantos termos estão em relação ao último. Então, por exemplo, só para finalizar essa parte aqui, vou pegar aqui o 16 e o 2. Então, do 16 para o último termo, eu ando uma casinha. Do 2 para o primeiro termo, eu ando uma casinha. Então, a questão são termos equidistantes dos extremos. Ou seja, A2 e A9 são equidistantes de A1 e A10. Então, a palavra equidistante quer dizer isso aí, que tem a mesma distância em relação aos extremos. Então, A2 tem a mesma distância em relação ao primeiro extremo e A9 tem a mesma distância em relação ao último extremo. Tranquilo? Então, acho que a palavra aqui conseguiria dizer facilmente. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque se a gente analisar aqui as propriedades, elas são fundamentais. Veja, se você quer ter facilidade em contas e matemática, não é a definição que você pega, é as propriedades. Porque é ela que vai lhe dar algumas facilidades em relação a alguns cálculos.
E é ela que vai acabar facilitando todo o processo desse conteúdo e dando macetes e dicas que vão valer ouro. Você vai economizar muito tempo. Então, se você quer aprender um conteúdo, aprenda o conteúdo, a definição e depois parta para as propriedades, que é ela que vai lhe facilitar. Vamos ver aqui a primeira propriedade. Em toda PA, cada termo, a partir do segundo, é a média aritmética entre o antecedente e o consequente. O que isso quer dizer? Que a partir do segundo, então eu não posso pegar o primeiro. Então qualquer um outro termo depois do segundo, claro, e não o último também, né? Eu consigo descobrir ele através da média aritmética do antecedente e do consequente. O que isso quer dizer, professor? Vamos aqui analisar. Vamos supor que eu quisesse descobrir esse termo e eu não tivesse esse termo aqui. Vou chamar esse termo de x. Como é que eu descobriria ele? Fácil. Se eu tenho um termo que vem antes dele e o que vem depois, eu consigo descobrir ele pela propriedade 1. Que é o seguinte, que esse termo aqui qualquer, eu vou nem chamar de x, eu vou chamar ele pelo nome dele. O terceiro termo seria quem? O terceiro termo nada mais é que a média aritmética do que vem atrás com o que vem na frente. Então, 10 mais 20 dividido por 2. A3 é igual a 10 mais 20, 30. 30 dividido por 2, A3 é 15. E, de fato, A3 é 15. Se eu quisesse descobrir o 20, de novo, vamos supor que eu não tivesse aqui. E aí eu quisesse descobrir o quarto termo. O quarto termo seria quem? Lembrem, é a média aritmética do que vem antes com o que vem depois. Então, o quarto termo é o que vem antes dele mais o que vem depois. E isso é dividido por 2. É a média aritmética. Então, eu vou somar esse termo, somo com esse termo e divido por 2. Então, quem é A4? 15 mais 25 dá 40. 40 dividido por 2. O quarto termo é igual a 20. E, de fato, o quarto termo é 20. Então, é isso que quer dizer essa propriedade. Que o termo do meio, qualquer lugar, vai ser, não do meio em si, mas qualquer um termo que não seja o segundo e nem o último, ou o primeiro nem o último, vai ser a soma do que vem antes dele com o que vem depois dele, tudo isso dividindo por 2. Então, se eu tenho aqui um AP, seria quem? AP menos 1 mais AP mais 1, isso tudo dividido por 2. Então, seria essa formulazinha aqui. Tranquilo? Onde P seria o termo. Se eu quero achar o quarto termo, então aqui seria o terceiro mais o quinto termo dividido por 2. Vamos para a próxima propriedade. Propriedade 2. Em toda PA finita, ou seja, ela não pode ser infinita, a soma dos dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. A gente discutiu no instante a ideia de termos equidistantes. Ou seja, se eu somar dois termos equidistantes dos extremos, vai ser a mesma coisa que a soma dos termos dos extremos. Temos aqui uma PA, ela é finita. Então, se eu somar aqui, ó, por exemplo, 30 está duas casinhas do primeiro termo, né? E 40 está duas casinhas do último termo. Então, eu digo que 30 e 40 são equidistantes dos extremos, não é isso? O que essa propriedade diz é o seguinte, que se eu somar esses termos equidistantes, vai ser a mesma coisa que eu somar o primeiro termo com o último termo. E, de fato, 30 mais 40 é 70 e 10 mais 60 também é 70. Isso aconteceria também com o 20 e seu outro equidistante dele, que no caso seria 20 e 50, né? Cada um está uma casinha dos extremos. Então, eu somar termos equidistantes é a mesma coisa que somar os extremos dessa PA. Ou seja, no caso extremo seria o primeiro termo e o último termo, que seria 10 mais 60. Então, veja aqui, 20 mais 50 dá 70. Se eu botasse aqui, por exemplo, 30 mais 40 também dá 70. E se eu botasse aqui também 10 mais 60 também dá 70. Então, cada soma aqui dos equidistantes, sempre o resultado vai ser 70. Propriedade 3. Em toda PA finita com um número ímpar de termos, ó, ela não pode ser um número par de termos, a anterior era um número par, a propriedade 2, apesar que ela pode ser par ou par ímpar, ela só não pode ser infinita. Na propriedade 3, ele fala com uma questão ímpar de termos. O termo central é a média aritmética dos extremos.
ou de dois termos equidistantes. Voltando lá para aquele primeiro exemplo, olha o que ele fala. A gente tinha a primeira definição da primeira propriedade, que é o seguinte, que um termo seria a média aritmética dos outros dois. No caso dessa propriedade, ele fala o seguinte, que o termo central, se for ímpar, que é ímpar, né? Eu tenho 5 termos, então um termo, 3, 5. Uma PA com um termo, com 3 termos, com 5 termos, com 7 termos e por aí vai, 11 termos. O termo do meio, vamos supor que eu não tenho aqui o termo do meio. Vamos supor que eu não tenho nenhum desses termos, ó. Em uma PA que eu tenho 5 termos aqui. Vamos supor que eu não tenho nenhum desses 3 termos. Eu sei que tem 3 termos aqui. Eu tenho A2, A3 e A4. Numa PA com esses 5 termos aqui, determine para mim o termo do meio, os 3 termos. Vamos botar bem assim. Como é que eu faria aqui? A propriedade 3 diz o seguinte, que o terceiro termo nada mais é que a média aritmética dos termos dos extremos. Então, seria somar esses dois e dividir por 2. O terceiro termo é igual a 5 mais 15, 20. 20 dividido por 2, eu tenho que o termo do meio é 10. Opa! Eu errei porque eu errei. Eu já vou dizer para vocês porque eu errei, porque eu botei 15 e ele era 25. Perdão. A conta não está errada. O que está errado foi que na hora de armar. Pronto. 30. 30 dividido por 2, 15. Acontece. Então vamos lá. É a média aritmética do primeiro com o último termo. Já que o quarto e segundo termo era fácil, né? Só era fazer a média aritmética usando a propriedade 1, né? Dos que estão ao lado. 15 mais 25, 40. 40 por 2, 20. 5 mais 15, 20. 20 por 2, 10. Então, essa propriedade 3 aqui, ela é muito importante quando eu só tenho o primeiro e último termo. Se a quantidade é ímpar, eu consigo descobrir já o do centro somente com ela. Beleza? Sem precisar de mais nenhum dado. E aí, é claro, aqui como tinha 5 termos, dava para descobrir esses outros 2 termos aqui. Tranquilo? Vamos para a última propriedade. Propriedade 4. Em toda PA, a soma de 2 termos quaisquer será igual à soma dos 2 outros, desde que a soma das ordens dos índices dos 2 primeiros seja igual à soma das ordens dos 2 últimos. Dos índices dos 2 primeiros seja igual à soma das ordens dos 2 outros. Por exemplo, se eu sei que se eu fizesse A1 mais A4, tem que ser igual a um que tenha, por exemplo, A2 e A3. Ele está falando isso aqui, ó. Que se eu tenho esse aqui, esse índice mais esse índice, a soma desses dois índices foi igual à soma desses dois índices, então a soma dos termos vai ser igual. Vamos ver? Vamos pegar aqui um termo, por exemplo. Vamos pegar aqui A2 mais A7 dessa PA aí. 7 mais 2, 9, né? Eu vou pegar um que dá 9. A3 e A6. Quanto foi A2? Nessa PA, A2 é 38. Mais A7 é 28. Tem que ser igual a 36. Mais A6, 30. 38 mais 28, 30, 50, 66. 36 mais 30, 66 também. Então, vemos que essa propriedade ela é válida, ok? Vou explicar de novo para quem não entendeu. Se eu somar os índices, a soma desses índices pequenininho foi igual à soma desses índices aqui, então a soma das respostas também será igual. Ou seja, 2 mais 7 não dá 9, 3 mais 6 também dá 9, não dá? Então, quando eu fizer A2 mais A7, vai ser a mesma coisa que A3 mais A6. Se eu pegasse A1 mais A10, vai ser a mesma coisa que A2, A3 mais A8. Porque eu sei que 3 mais 8 dá 11 e 1 mais 10 também dá 11. Então, se as posições, a soma das posições for igual, então a resposta da soma dos números também será igual. E aí, para finalizar aqui essas propriedades, eu botei aqui um probleminha aqui. Eu botei propriedade 3, perdão, gente. Era um probleminha, ok? Vou até passar aqui o negócio para poder ficar bem escuro, para não precisar ver isso aqui. Então, um probleminha para a gente entender aqui. Veja bem, determina os valores conhecidos da PA abaixo
usando as propriedades vistas anteriormente. Então, opa, eu tenho aqui um pequeno problema. Eu só tenho o termo 8 e 20 de uma PA com 6 termos. Então, vamos lá. Como é que eu descobriria aqui? Primeira coisa que eu sei é o seguinte. A primeira propriedade me diz que um termo central vai ser a mesma coisa da média aritmética de um termo que vem antes e um que vem depois. Pela primeira propriedade, eu tenho o seguinte, né? Que 8 mais 20 sobre 2, x é igual a 8 mais 20 dá 28. 28 dividido por 2, x é igual a 14. Então, já sei que aqui no meio, onde tem x, é 14. Né? Eu vou deixar espaço em primeiro. 8, 14, 20, Z e W. Eu já conseguiria ver que a razão é 6. Então, é para descobrir, né, os outros. Mas como ele pede usando as propriedades, eu vou descobrir pelas propriedades. Outra coisa. Eu sei o seguinte, que os termos equidistantes, a soma dos termos equidistantes ou das posições, propriedade 4, então bota aqui A1, A2, A3, A4, A5 e A6. O que ele me fala? Que a soma de dois termos é igual à soma dos outros dois, desde que os índices sejam iguais. A soma dos índices sejam iguais. Ou seja, eu posso fazer que A2 mais A5 dá 7, né? 2 mais 5. Então, se eu pegar aqui A3 mais A4, também dá 7, né? Ó, 2 mais 5, 7. 3 mais 4, também 7. Substituindo aqui, quanto é A2? A2 é 8. A5 eu não sei, então vou deixar o Z. A3 foi 14, que a gente já descobriu, e A4 é 20. 14 mais 20, 8 mais Z é igual a 34. Z é igual a 34 menos 8. Z é igual a 34 menos 8, 26. Então, a gente já temos aqui um outro termo. Eu vou botando em vermelhinho aqui, para a gente ficar entendendo quais são os valores. Então, 26. Para achar agora o valor de y, eu posso usar aqui também a propriedade número 1, só que eu vou usar de uma forma interessante. Como é que seria aqui nessa fórmula aqui? Pela propriedade 1, eu sei o seguinte, que quem é A2? A2 é o primeiro termo que vem antes, mais o que vem depois, dividido por 2. A2 eu já tenho a resposta, que é 8. Só que eu não tenho o primeiro termo, que é y, mais o terceiro termo, que é 14, dividido por 2. Passa multiplicando. 16 é igual a y mais 14. Y mais 14 é igual a 16. Y é igual a 16 menos 14. Y é igual a 2. Já achamos o valor de y. Isso só usando as propriedades, viu, gente? Não calculei nem razão nem nada. Apesar que a razão dá para perceber que é 6. Ou seja, o próximo termo último aí seria 32. E a gente pode usar também a fórmula aí dos termos equidistantes, ou da primeira. Veja que é tudo parecido as fórmulas. Que seria o quê? Eu poderia dizer o seguinte, que A3 mais A4 é a mesma coisa que A1 mais A6. Esses índices deram 7 também. Então, eu poderia usar essa propriedade. Então, quem é A3 e quem é A4? 14 mais 20 é igual a 2 mais W. 14 mais 20, 34, é igual a 2 mais W. 2 mais W é igual a 34. W é igual a 34 menos 2. W é igual a 32. Então, com dois valores aqui, a gente conseguiu determinar toda uma PA somente com esses valores. Então, as propriedades elas facilitam muito quando você entende. E são bem parecidas uma com a outra. Então, dêem uma olhada, estudem bem e tentem aprender o máximo essas propriedades. Tá certo? Nos vemos na próxima aula. Valeu, gente. Um abraço.